Além dos estragos pelas cidades, as enchentes impactam, claro, na saúde. O contato prolongado com a água pode causar várias doenças e o frio traz problemas respiratórios. E a situação, claro, exige muita atenção e trabalho. O Rio Grande do Sul já registrou 389 casos suspeitos e 2 mortes por leptospirose. Uma terceira segue em investigação no estado. Quem chega para dar orientações para a gente é o Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e também presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, boa tarde. É sempre bom contar com o senhor aqui no Conexão. Agradeço demais. Vamos começar falando sobre a leptospirose. Já era uma doença esperada, né? Olá, Kelly. Olá a todos da Record News. Prazer estar com vocês. Sem dúvida, né? É uma doença relacionada a águas de enchentes, a contato da pele e dos ferimentos que a gente tem na pele, na verdade, com águas de enchente, onde a urina do rato se mistura nessas águas, transmitindo uma bactéria chamada leptospira. Por isso que esse nome chama leptospirose da doença. Uma doença potencialmente grave, ela leva a um quadro de muita febre, dor no corpo, mal-estar, uma inflamação generalizada, às vezes acomete o sistema nervoso e pode levar até a óbitos. A boa notícia é que nós temos antibióticos e tratamento efetivos contra a leptospirose. Então é importante estar atento, quem estiver com sintomas, para reportar que teve contato com água de enchente, para que o diagnóstico seja rapidamente pensado, introdução do tratamento de maneira oportuna para evitar esses desfechos mais graves. Mas não é só a leptospirose, né? Muitas doenças se associam a essas situações de enchentes e de calamidades. Pois é, inclusive foi lançado um guia de manejo de doenças relacionadas a desastres climáticos, né? Isso é um alerta importante da Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Gaúcha também. Agora, quais são as doenças que mais preocupam nesse cenário, doutor? Olha, Kelly, são diversas. Eu vou listar aqui algumas, mas basicamente o que é preciso entender são as maneiras. Nós temos as doenças daquelas que por contato você adquire. Por exemplo, o tétano, que você corta o pé, você machuca em ferimentos contaminados. Por exemplo, a própria leptospirose. Temos outras doenças que são por ingestão de substâncias ou alimentos ou água contaminadas. A hepatite, nós temos aí as diarreias, a febre tifoide, as doenças causadas por vetores ou por outros animais. Então, com essas águas todas acumuladas, dengue, febre amarela, picadas de animais peçonhentos, como cobras, aranhas, escorpiões. E, é claro, muitas situações ainda relacionadas, Kelly, aos abrigos, onde muitas pessoas convivendo no espaço fechado, especialmente com a tendência de chegada do frio, aumenta o risco de gripes, de pneumonias, de Covid-19. Então, nós temos aí muita preocupação com todas essas doenças. A vacinação contra o tétano, contra a hepatite, contra a gripe, pneumonia e Covid deve ser intensificada, não só para essa população que está sofrendo com essas consequências, mas para todas as equipes de socorristas, que também precisam estar protegidos. E, claro, procurar fornecer água potável, higienizar os alimentos, evitar ao máximo o contato com água de enchentes, quando possível com material de prevenção, com botas, com luvas, até com saco plásticos para evitar o contato com a água, isso tudo ajuda. São mais de 68 mil pessoas hoje em abrigos pelo Rio Grande do Sul. Então, é realmente importante esse ponto que o senhor trouxe em relação à vacina, doutor. E quem perdeu o documento, não tem histórico, não sabe se já recebeu alguma dose ou não? Excelente pergunta. Muitas pessoas nessa situação não têm o seu cartão vacinal e a gente considera essas pessoas sem informação confiável de vacina como não vacinado. Não há nenhum problema em revacinar, por exemplo, quem já tomou a vacina da Covid, do sarampo, da gripe. Se não tem certeza, não tem confirmação, é aplicada a vacina, o indivíduo é considerado como não vacinado. E ainda podemos lembrar de um aspecto importante, que eu sempre gosto de levantar, que é a raiva, a doença transmitida por mordedura de animais. É que muitas vezes nesses locais com resgate, especialmente veterinários ou aqueles que estão em abrigos para animais, recuperando esses animais, precisam receber a vacina da raiva.
para se proteger eventualmente de uma doença que também nessas situações coloca em risco a população e todos aqueles que estão prestando atendimento. Pois é, e no meio disso tudo, a gente vê, olha, parece realmente cenário de guerra, né? A imagem que a gente vê aí, a gente tem mostrado tanta destruição nessa cobertura, doutor. E, claro, que tudo isso afetou também a rede de saúde, né? A questão de exames, o acesso aos hospitais. É um processo de recuperação, inclusive da área da saúde e suporte aos profissionais da área, que trabalham de uma forma incansável, né? De toda a estrutura, né? Como se não bastasse o risco de aumento de todas essas doenças, o acesso ao serviço de saúde está muito comprometido. Numa região como essa que nós estamos assistindo aí, você tem uma pessoa doente ou que não consegue se locomover ou que foi resgatada para um abrigo, os hospitais, muitos deles destruídos também pela água, os centros de saúde, os centros diagnósticos. Então, toda a rede integrada de suporte e assistência a essa população precisa ser montada, com estrutura de hospitais satélites, leitos para atender essa demanda eventualmente superior que possa acontecer, para que a gente possa minimizar, né, todo esse sofrimento que já é suficiente para essa população, e todos os investimentos que nós tivermos aí na prevenção e no tratamento de quem adoecer nesse momento é muito bem-vindo e precisa ser evitados para que a gente tenha uma situação menos pior, menos catastrófica do que a gente já está assistindo. Pois é, são muitos desafios e esses desafios, para ser vencidos, claro que vai precisar da união de todo o país e isso vai levar tempo, né? E realmente, por falar em tempo, tá frio lá, viu, doutor? Então, a situação é muito ainda complicada. A gente ainda está no meio, realmente, dessa tragédia. Muito obrigada pela análise. É sempre bom contar com a sua participação aqui no Conexão. Uma boa tarde. Até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, nossa solidariedade ao povo gaúcho e, obviamente, estamos juntos aqui no que precisar para levar informação. Obrigado, prazer estar com vocês no Conexão. Obrigada mais uma vez, doutor.